Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Vamos lá começar a falar de sistema imune. Já a segunda parte dessa aula sobre sistema linfático e sistema imune. Se você ainda não assistiu a aula de sistema imune, volta lá, assiste, não se atrapalhe, tá bom? Tenha disciplina aí para não se atrasar com relação aos prazos, com relação às aulas, é muita informação. Mas vamos que vamos, meu povo. Quarentena não é férias, vamos embora. Então, hoje a gente vai falar nessa segunda parte especificamente sobre sistema imunológico, sobre sistema imune, tá? O que a gente precisa entender basicamente sobre imunologia? Imunologia é um assunto bem complexo, tá? Nessa videoaula a gente vai dar só uma passadinha para a gente poder compreender um pouquinho mais sobre o sistema imune, nada muito aprofundado. Vou dar maior ênfase assim à questão dos órgãos que estão envolvidos, porque essa parte necessariamente que fala, que diz respeito à anatomia, mas vou dar uma passada sobre os tipos de célula, vamos falar um pouquinho de imunidade inata e imunidade adaptativa, e vamos explicar o que é o tal do processo inflamatório, tá? Como reconhecer um processo inflamatório. Então, primeiro ponto que a gente precisa entender. As principais células envolvidas nessa resposta imunológica, como a gente já tinha visto lá na aula do sistema circulatório, são os leucócitos, que são também chamados de glóbulos brancos, e as plaquetas, que também recebem o nome de trombócitos. Eita, nome estranho, mas é esse o nome mesmo, tá? Plaqueta é o nome que a gente mais acaba falando, porque é mais simplesinho, todo mundo entende, fica mais fácil, tá? Então, só voltando, o que são os glóbulos brancos ou leucócitos? São células que elas fazem parte do sistema de defesa do nosso organismo contra agentes infecciosos. Pode ser um vírus, uma bactéria, um parasita, uma toxina, qualquer outra substância estranha. Tudo que meu corpo entende como invasor, como estranho, como não sei o que é isto, o meu sistema imunológico vai atacar, tá bom? E o que acontece? Para o corpo defender para que nosso sistema imune possa defender o nosso corpo de maneira adequada, eu preciso ter a produção de uma quantidade suficiente de leucócitos, de glóbulos brancos, tá? E é preciso que essas células estejam onde é necessário, para matar e para digerir esse organismo ou essa substância prejudicial. Então, por exemplo, se eu estou com um processo infeccioso no meu pulmão, não adianta nada eu ter um monte de neutrófilo, um monte de outras células perdidas ali na região do meu estômago, ou, por exemplo, no meu pé, ou em qualquer outra parte do meu corpo. Elas têm que estar no local onde está tendo essa invasão. Então, elas vão se deslocar para o local onde está ocorrendo esse processo infeccioso, e aí esse transporte ele vai se dar por meio do sistema circulatório. Então, essas células que estão ali no sangue mesmo, no sistema circulatório, elas vão se deslocar, elas vão correr para o local onde esse parasita, onde essa bactéria ou esse vírus invadiu, para poder atacar e destruir. Muito basicamente é assim que funciona o nosso sistema imunológico. Então, só para vocês poderem lembrar, eu já tinha mostrado essa imagem aqui em aula anterior, é só para vocês se recordarem que todas as células do meu sangue, os eritrócitos, os leucócitos, que é um conjunto de células, e as plaquetas, ou trombócitos, todos eles têm uma célula em comum, uma célula progenitora, uma célula tronco. E é essa célula quem vai se dividir, dando origem a outras formas de células, tá? Que vão se diferenciar até formar a célula que vai atuar no meu sangue, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, o mieloblasto, vai dar origem ao progranulócito, que vai dar origem aos basófilos, aos eosinófilos e aos neutrófilos, que são os chamados granulócitos que a gente havia comentado, tá? A mesma coisa com relação a essa célula progenitora, ela vai dar origem ao linfoblasto, que vai dar origem ao linfócito, que é um agranulócito. E por aí vai, tá bom? E aí, o que são essas células aí? Eosinófilo, basófilo, neutrófilo, esses negócios estranhos aí que eu tô falando. Essas são células que são células que vão formar esse grupão que a gente chama de leucócito, de células brancas. Então, esses leucócitos, na verdade, não é uma célula, é um grupo de 5 células. Vamos entender aqui muito por cima o que cada uma delas faz. Por exemplo, os eosinófilos, eles vão participar tanto da resposta alérgica
quanto a infecção por parasita. Então, digamos que eu tenho ali máscaras lumbricoides, vulgo lombriga, ali na região do meu intestino. Essas células, elas vão atuar para combater esses parasitas, tá? Ou quando eu tenho uma resposta alérgica, por exemplo, tá? Eu também vou ter participação desses eosinófilos. Já os basófilos, eles liberam uma substância chamada heparina, que é um anticoagulante. E esse processo de anticoagulação também vai ser importante no processo imunológico. Além disso, ele vai liberar a histamina, que tem uma função vasodilatadora nas alergias. Eu preciso ter vaso bem dilatado durante o processo alérgico. Por quê? Porque eu tenho que ter célula deslocando. E a célula desloca mais fácil no vaso que está dilatadão. Ela consegue se deslocar mais fácil, ela consegue sair dessa célula, desse vaso mais fácil, se ele tiver vaso dilatado. Tudo bem? Neutrófilo. O neutrófilo faz fagocitose e destruição intracelular de bactéria. Ai, lá vem a Letícia com esses nomes estranhos. Que diabo que é fagocitose? Calma, não é difícil não. Esse daqui é um processo de fagocitose. Observem aqui, eu tenho uma célula, o núcleozinho dela. Aqui eu tenho essas estruturas que se chamam lisossomas. Essas lisossomas estão cheias de enzimas que fazem digestão dentro da célula. Digamos aqui que essa célula do sistema imunológico, esse neutrófilo, tá? Vou usar como exemplo o neutrófilo, ele se encontra com uma bactéria aqui dando bobeira. O que essa célula vai fazer? Ela vai estender esses prolongamentos, esses bracinhos, que a gente dá o nome de pseudópodes, tá? Que são os bracinhos, ou perninhas, ou dê o nome que você quiser, mas ele vai fazer esse prolongamento aqui para quê? Para poder englobar essa bactéria. Aqui a bactéria já está englobada, ela já foi presa nessa cadeia que eu dou o nome de fagossomo. Ela já está presona aqui, ela já não tem mais para onde escapar, rodou. Aqui o neutrófilo já pegou essa bactéria. E o que ela vai fazer por último? Ela vai liberar o conteúdo dos lisossomas dentro desse fagossomo, ou fagolisossomo. O que esse lisossoma tem? Ela tem enzima digestiva. O que ele vai fazer? Ele vai liberar essas enzimas digestivas aqui dentro e vai destruir essa bactéria. É isso que é fagocitose, gente. Eu tenho uma célula, aqui por exemplo um neutrófilo, a célula vai estender esses prolongamentos aqui para poder prender essa bactéria. Pode ser um vírus, pode ser o que quer, uma toxina, o que quer que seja. Prendeu aqui, tá presa. Eu vou liberar o conteúdo aqui desse lisossomo que vai destruir essa bactéria. No caso do neutrófilo, ela é uma célula meio kamikaze, sabe? Ela é uma célula que ela não faz muita distinção, não. É vírus, é bactéria, é o que for. Ela não sabe o que é, ela vai fagocitar e vai destruir. O problema é que ela é uma célula kamikaze. Então, o que ela vai fazer? Quando ela vai destruir a bactéria, ela acaba morrendo junto. Não é uma célula assim muito inteligente, mas enfim, dá certo, tá ajudando a gente pra caramba, tá? Se for uma partícula sólida, eu dou o nome de fagocitose, mas pode também ser uma gotícula, como por exemplo uma toxina. Aí nesse caso, o nome desse processo vai se chamar pinocitose. Aqui eu vou deixar para vocês, na descrição desse vídeo, esse link que tem um videozinho bem rapidinho, acho que tem uns 2 minutos, onde mostra uma célula fazendo esse processo de fagocitose, tá? Visto no microscópio. É muito bonitinho, é muito legal, eu recomendo demais que vocês vejam. Bora continuar falando de célula, tá bom? A gente já falou aqui de eosinófilo, faz parte da resposta alérgica, da infecção de parasita. Basófilo libera heparina e histamina. Neutrófilo faz fagocitose, destrói a bactéria. A próxima, monócito. O que o monócito faz? Ele vai defender o nosso organismo contra micro-organismos. Pode ser bactéria, pode ser vírus, vai remover partícula estranha e vai destruir célula tumoral. Célula tumoral, Letícia, quer dizer então que o monócito é a cura do câncer? Não, calma, peraí. Todos nós, eu, você que está assistindo esse vídeo, todo mundo, o tempo todo a gente produz uma célula defeituosa, uma célula com um erro no seu DNA. Porque o nosso sistema, o nosso organismo comete erros também.
essa célula que tem uma alteração no seu DNA, ela se torna uma célula tumoral. Então, ou seja, é uma célula com capacidade para produzir um tumor, para desenvolver inclusive um câncer. Mas por que a gente não tem câncer? Porque o nosso sistema imunológico, em especial através do monócito, ele já tem a capacidade de identificar de cara uma célula defeituosa. E o que ele faz? Vai lá e destrói, antes que ela se multiplique e dê origem aos tumores. Em algumas pessoas, com algumas predisposições, essa célula não dá conta de controlar essa multiplicação de células tumorais. E aí essas pessoas realmente elas vão desenvolver um tumor, um câncer, algo do tipo, tá? Mas a princípio todos nós estamos produzindo células tumorais, mas nosso sistema imune, através do nosso companheiro monócito, vai dar conta do recado. E aí nós seguimos aqui em frente, belíssimos, assistindo videoaulas saudáveis. E os linfócitos? O linfócito é mais uma célula desse grupo chamado leucócito, tá? Então, é a quinta célula que a gente vai estudar. Na verdade, o linfócito não é uma célula, é um grupo de células, então tem vários tipos. E o que esses linfócitos fazem? Eles vão realizar a defesa do nosso organismo contra agente infeccioso, dos mais variados, vírus, bactérias, substância alergênica, corpos estranhos, uma série de elementos. E aí tem vários tipos, tá? Tem o linfócito T, linfócito B, só esse linfócito T tem um monte de tipo, o linfócito B também, tem o linfócito NK, que é o Natural Killer, tem uma série de linfócitos, mas todos pertencem a esse mesmo grupão chamado linfócito, tá? Então, só resumindo, o que a gente chama de leucócito? É um grupo formado por essas células aqui, ó. Ó o grupão leucócito: basófilo, eosinófilo, neutrófilo, linfócito e monócito. Isso aqui, esse grupo de 5 células, 5 tipos de células, é o que a gente vai chamar de leucócito, que juntamente com as plaquetas ou trombócitos, elas vão participar da nossa resposta imune. Beleza? Isso daqui eu já tinha comentado com vocês, mas a gente tem uma outra forma de classificar essas células, né? A gente pode dividir em 2 grupos, são os agranulócitos e os granulócitos. Essa divisão se dá pela carinha que ele apresenta para a gente quando a gente olha no microscópio. Observem que linfócitos e monócitos, quando a gente olha no microscópio, isso aqui é imagem de microscopia, tá? Elas têm essa carinha aqui mais lisa, você não vê grânulo. Por isso a gente chama de agranulócitos. Já essas outras células aqui, ó, eosinófilo, basófilo, neutrófilo, a gente olha aqui a carinha dele, ele tem uns grânulos, uns grumos que se formam, né, nessa célula. Para essas a gente vai dar o nome de granulócitos, porque tem grânulos. Bom, como todas as células que a gente tem no nosso sangue, os leucócitos eles são produzidos na medula óssea, tá? Elas se originam das células tronco. Lembra lá da nossa aula de osteologia, que a gente falou sobre medula óssea vermelha, que produzia células do sangue, que tinha também a medula óssea amarela, que armazenava basicamente triglicérides? É dessa medula óssea que eu estou falando aí, da medula óssea vermelha. É ela quem vai produzir as células do sistema imune, tá? E isso na vida pós-uterina, depois que a gente nasce. Lembra que lá na vida intrauterina, o senhor baço é quem faz esse papel, tá bom? Então, como eu já tinha dito, as células tronco elas vão se diferenciar, vão amadurecer e vão formar esses 5 tipos principais que a gente já comentou, já explicou, já está tranquilo aqui. São os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos. Letícia, que nome feio, né? Calma, gente, com o tempo vocês acostumam. Quando a gente coleta lá o hemograma lá do nosso paciente, geralmente aparece ali no hemograma leucócitos, ou senão linhagem branca, ou células brancas. Se você tiver aí algum hemograma seu, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão perdido, depois dá uma olhadinha lá e vai ver que você vai achar todas essas células aqui, viu? E quanto que a gente tem de leucócito no nosso sangue?
Se a gente pegar 1 microlitro de sangue, eu vou encontrar em torno de 4.000 a 10.000, 11.000 células por microlitro. Esse conjunto aqui de células, eu vou encontrar em torno de 4.000, 10.000, até 11.000 em 1 microlitro. Pode ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. E aí, a título de curiosidade, o que é o HIV? O HIV é um vírus que ele destrói um tipo específico de linfócito, que é o linfócito TCD4. É um tipo de linfócito T, tá?